Hoje iremos abordar os relativamente incapazes, de acordo com o artigo 4º do Código Civil. Incapacidade relativa. A pessoa relativamente incapaz não possui idade, discernimento ou condições físicas para que possa exercer sua vontade. Por isso, precisa de ser assistido por um assistente para que possa auxiliar nos atos de sua vida civil. Qual é a diferença de uma pessoa absolutamente incapaz e a relativamente incapaz? A pessoa absolutamente incapaz, ela precisa de um representante para que possa realizar atos de sua vida civil por ela. Já a pessoa relativamente incapaz precisa de um assistente para que possa auxiliá-los nos atos da vida civil. Incapacidade relativa. Iremos aqui demonstrar alguns exemplos que os relativamente incapazes podem realizar sem o auxílio de pessoas, estando previsto em lei. 1. Fazer testamentos. 2. Celebrar contratos de trabalho. 3. Ser testemunha de um processo. 4. Entre outros que estejam previstos em lei. Quem pode ser esses assistentes? Os pais, de acordo com o artigo 1634 do Código Civil, que podem assistir os filhos. Os tutores, de acordo com o artigo 1728 e seguintes do Código Civil, que assistam os menores relativamente incapazes, que não possuam pais, ou os pais que, porventura, perderam o poder de família. Os curadores, de acordo com o artigo 1767 e seguintes do Código Civil, que podem assistir os maiores relativamente incapazes. Os relativamente incapazes, de acordo com o artigo 4º do Código Civil, maiores de 16 e os menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em entorpecentes, aqueles que por causa transitória permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. Quem são os ébrios? São os habituais, são os alcoólatras, pessoas viciadas em bebidas alcoólatras. Quem são os viciados em entorpecentes? São os indivíduos que sofrem de hábitos patológicos de ingerir doses crescentes de entorpecentes. Eles somente serão interditados e serão considerados relativamente incapazes caso o uso de drogas e da bebida alcoólica seja habitual e que possa interferir no discernimento para os atos da vida civil. Por exemplo, deficiência mental, estado de coma, podendo ser transitória ou permanente, ou a perda de memória, que também pode ser transitória ou permanente. Nesse caso, precisa de um assistente para que possa assisti-los em sua vida civil. Quem são os pródigos? São aqueles que destroem os seus patrimônios. Por exemplo, fazem dívidas de jogos, financiam algo e não dão conta de quitar. São pessoas que não têm controle de nada. Com isso, elas precisam de ser assistidas para que possam assisti-las. Com isso, há a necessidade ou de um processo de interdição, constando que ela será relativamente incapaz. Sendo assim, o juiz nomeará um curador que possa auxiliá-los. O artigo 4º do Código Civil. O artigo 4º do referido houve uma alteração com a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. São relativamente incapazes os maiores de 16 anos e os menores de 18, eles são assistidos pelos pais ou tutores. 2. Os ébrios habituais e os viciados em entorpecentes, eles são assistidos pelos curadores. 3. Aqueles que por causa transitória permanente não puderem exprimir sua vontade, são assistidos pelos curadores. Os pródigos são assistidos também pelos seus curadores. Espero que tenham gostado do tema abordado. Deixe seu like e se inscrevam. Sigam nossas redes sociais.